Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo estudos aqui das cartas de Paulo, estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou pedir para o pastor Vani fazer uma oração para dar início aqui, para a gente estar iniciando os nossos trabalhos. Pastor Vani. Amém. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Vamos orar? Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem dado à nossa igreja, a cada membro, a cada pessoa. Peço, Senhor, que esteja aqui com esse estudo, Pai, que o Senhor esteja nos guiando, abrindo nossos corações, nossas mentes, para estarmos recebendo esse ensinamento, Pai. E que o Senhor possa fazer que não só recebamos, mas possamos conseguir colocar em prática tudo que aprendemos, tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que o Senhor possa estar aí iluminando aí o Marcelino, o Edgar, que estão sempre trazendo aí essa palavra, que o Senhor possa sempre estar, ó Pai, dando a eles o entendimento da Tua palavra, ó Pai, para trazer de uma maneira que todos possamos entender, ó Deus. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, pastor Vani. Então vamos aqui dar sequência aos nossos estudos. A gente está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e está sendo conduzido pelo Edgar, mas como hoje ele não vai estar podendo estar aqui, né, eu vou estar ministrando aqui o capítulo 9, e também já vou avisando que os próximos 2 domingos, o do Natal e o do Ano Novo, a gente não vai ter o estudo bíblico, a gente vai voltar só no outro domingo, já dia 7 de janeiro, bom? Então, nós estamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Só dando uma recapitulada aqui no índice, né? A gente falou sobre as mudanças do plano de Paulo, né? Que na primeira carta aos Coríntios ele disse que ia visitá-los, acabou não sendo possível, mas ele explica nessa carta aqui os motivos, né? A gente falou sobre perdão e vitória, aqui onde Paulo estava explicando sobre alguns mal-entendidos que houve, né, e que a gente deve perdoar, e também menciona a vitória, né, que foi o entendimento desse problema. Paulo falou também do chamado e do trabalho apostólico dele, né, então ele falou muito sobre ele nessa carta, a gente vem falando, a gente já falou sobre isso. A gente já falou também sobre o perigo das influências pagãs, né, a gente estava lá num tempo crítico, uma influência muito grande vindo de fora, para dentro da igreja, né? Então Paulo estava alertando muito para isso, e nos dias de hoje isso continua acontecendo, a gente precisa tomar esse cuidado, a gente vem falando sobre isso. Paulo também falou das tristezas e das alegrias do trabalho cristão, né? Que não é a gente vira cristão e fica tudo maravilhoso, não, ele diz, sim, que tem sofrimento, tem lutas, mas também temos vitórias, e a gente já falou sobre isso. E aqui, a oferta para os cristãos lá da Judéia, lá de Jerusalém, que estavam necessitados, é o capítulo 8 e o capítulo 9, ele está abordando esse assunto, né, dessas ofertas para os cristãos de Jerusalém. E aí a gente já estudou o 8 e hoje a gente vai estudar o capítulo 9, né? Depois no capítulo 10, mais para frente, já o ano que vem a gente vai estar continuando, aí Paulo volta a falar dele, né? Ele fala sobre a autoridade dele como apóstolo. É importante ele dar essas credenciais porque estava havendo alguns questionamentos, estava um período crítico lá. Então, por isso que Paulo estava, assim, falando sobre a sua autoridade de apóstolo. Isso daí vai ser importante a gente, no capítulo 10, estudar. Então, no capítulo 8, vamos só dar uma repassada no que a gente já viu e iniciar o 9. Vamos ler o capítulo 9. E vamos estar conversando sobre o capítulo 9. Então, no capítulo 8, né, o que a gente viu? A gente viu que Paulo, logo no começo, o que ele falou para a igreja de Corinto? Ele falou da generosidade das igrejas da Macedônia. Então, ele estava falando para a igreja de Corinto, ele estava falando, olha, o pessoal lá, eles estão juntando lá uma oferta boa para o pessoal lá de Jerusalém, para os necessitados, né? E ele estava falando sobre essas igrejas da Macedônia, dizendo que eles eram
apesar de estarem passando por tribulação e por serem pobres, eles transbordavam em generosidade. Então, Paulo estava falando isso para a igreja de Corinto, que eles estavam dando uma boa oferta e por iniciativa própria. E eles também estavam pedindo para ajudar, olha só, porque eles entendiam que era um privilégio participar desse movimento de ajuda. Então, ele falou sobre esse privilégio de estar ajudando. Então, Paulo, aqui no começo do capítulo 8, ele fala sobre isso. Ele fala sobre as igrejas, a generosidade das igrejas lá da região da Macedônia. Ele está contando isso para o pessoal de Corinto, né? A gente viu o mapa, não vamos falar do mapa hoje. E aí, conforme disso, aí ele fala, então vocês, pessoal de Corinto, vocês são muito fortes, vocês se destacam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, vocês são, né, vocês têm muito destaque nesses assuntos, também sejam destaque no privilégio de contribuir. Então, Paulo já fala isso no capítulo 8, a gente viu isso, né? Vocês aí de Corinto, que também destacam em várias coisas, também se destaquem, também na doação. E aí ele fala aqui também, e de acordo com o que você tem, né? Então, você oferta de acordo com o que você pode. Então, a gente viu isso, né? E aí depois a gente viu aqui algumas outras versões da Bíblia, não vamos falar sobre isso. E aí Paulo, no último bloco do capítulo 8, que ele fala, o nosso desejo não é que os outros sejam aliviados e você sobrecarregado. Não. Então, Paulo fala sobre o equilíbrio, porque não adianta você aliviar o outro e ficar você carregado. Não, não é isso. É equilíbrio. Então, Paulo falou sobre equilíbrio. Aí ele fala assim, ó, nesse momento você pode ajudar a pessoa. Num outro momento, a pessoa pode te ajudar, né? Então, é esse equilíbrio que Paulo fala, né? Então, a gente viu isso, né, no capítulo 8. E aí, Paulo também falou sobre que estamos tendo cuidado de fazer o que é correto. A gente mencionou aqui, perante os olhos do Senhor e perante os homens. Aí o que a gente falou aqui domingo passado? Que era também importante esse cuidado de administrar as ofertas, de administrar as ajudas. É importante também para os olhos dos homens que a gente seja correto, né? Porque isso é muito importante, a gente dá muito importância nesse assunto, a gente falou, né, aqui na nossa igreja, porque quem está contribuindo, ele não está contribuindo muitas vezes diretamente lá, mas ele está contribuindo por um grupo de pessoas que vai administrar e vai fazer a ajuda adequada aos outros. Então, precisamos sim fazer o que é correto perante os olhos do Senhor e também perante os olhos do homem. A gente comentou sobre isso, né? Então, Paulo falou assim para o pessoal de Corinto, olha, diante das demais igrejas, demonstre essa prova de amor. Como assim, diante das demais igrejas? Ele está falando, sejam boas testemunhas. Por quê? Sabe, também é um testemunho positivo, esse tipo de ajuda. E as pessoas estão verificando isso, estão olhando para isso. Então, isso é importante. Então, a gente viu isso no capítulo 8. E agora, no capítulo 9, que nós vamos ler hoje, Paulo vai completar os ensinamentos sobre a generosidade, sobre essa questão da gente ajudar o próximo necessitado. Paulo usou 2 capítulos para falar sobre esse assunto. Então, sempre que a gente fala sobre ajudar o próximo, esses 2 capítulos da carta de Paulo são os que mais trazem ensinamento para a gente nesse assunto. E hoje a gente vai continuar vendo esse assunto de um ângulo diferente, mas a gente vai continuar vendo. Então vamos ler o capítulo 9. Então eu vou ler aqui, tá? Vou lendo aqui um trecho, a gente comenta um pouco, depois leio um outro trecho e para a gente fechar o capítulo 9. Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a leitura aqui do 1 até o 8, até o 6. Vou ler aqui, e aí a gente comenta. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos.
Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se algum macedônio for comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Bom, esse trecho aqui, o que Paulo está falando? Poxa, eu não precisaria estar escrevendo, porque a gente já sabe, eu já falei para as igrejas da Missão, já falei que eu tenho orgulho de vocês. Mas eu vou enviar uns irmãos antes, né, para preparar as coisas. Porque vai que o pessoal chega lá e pega, né, vocês despreparados, a gente falou tão bem de vocês, né? E depois vai que, né? Então eu estou mandando esse pessoal antes só para estar ajeitando o trabalho, concluindo, organizando, né? Para ficar tudo pronto. Então, por isso que eu estou recomendando esses irmãos aí que visitem antes, para concluir os preparativos, para a hora que eles chegarem, a oferta vai estar pronta. Né, vai estar pronto. Então, Paulo explica isso aqui. Ó, eu sei que vocês... Né, eu falei muito bem de vocês e eu falei muito, muito de vocês. Então, só vou mandar alguns irmãos antes, só para garantir que esteja tudo certinho, né? Para não ficar feio, né? Vai que alguém chega aí e não está nada pronto, né? Vai ficar feio. Né? Falamos tão bem de vocês, aí chega lá não é nada disso, né? Enfim. Então, Paulo, nesse primeiro bloquinho, é isso que ele quer dizer. E aí ele reforça. O que a gente precisa entender que aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. Sempre lembrando, baseado no que você pode, tá? Não é baseado no que você tem. Isso ele já falou no capítulo anterior. É sempre de acordo com o que você pode, tá bom? Então, esse primeiro bloco, ele explica isso. Alguém quer fazer alguma observação antes da gente dar prosseguimento na leitura dos próximos blocos aqui? Viu, Marcelinho? Oi, pastor. Interessante essa palavra aqui que está nesse versículo 4, assim, não fiquemos nos envergonhados, né? Então, isso aí é aquilo que você estava comentando. Às vezes você elogia tanto uma pessoa, um pregador, né, um cantor, um homem, né? E depois você é surpreendido por alguém chegar para você e falar: o quê? Ele? Eu vi acontecer isso com ele, né? Eu lembro que um caso aí que uma pessoa muito conhecida, né, aqui de Osasco também, e um pastor, né, uma pessoa abençoada. Ele é abençoado. Mas um dia ele não deu um bom testemunho porque ele ficou nervoso no trânsito, sabe? E o trânsito não é fácil, não, né? Você tem que tomar cuidado e ficar nervoso. Eu e sei. Ele não deu um bom testemunho, alguém perguntou: o pastor Madeleine, mas ele não é pastor? Falei: ele é pastor, mas ele é homem. Ele é homem também, né? Então, mas assim mesmo deu uma, né? Mas é verdade. Então, realmente, não fiquemos nos envergonhados. Então, é muito importante nós darmos nosso testemunho em qualquer lugar. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Tem um momento da vida que a gente passa por algumas provações, algumas provas, né? Especialmente no trânsito, né? Essas barbaridades que existem. Essa pessoa que é nosso colega, ele não foi muito prudente naquela hora que ele ficou nervoso, estava ele com a esposa ainda, né? Aí depois deu tudo certo.
Mas a pessoa falou para mim, pastor, mas ele não é assim, assim, assim? Eu falei, ele é realmente, como eu sou. Só que, né, nós temos nossas falhas, nossos erros também, como ser humano. Mas nada possa tirar o brilho que ele faz, aquilo que ele prega. É uma bênção. Amém. Amém, amém. E interessante, assim, eu menciono muito isso, porque Paulo fala sobre testemunho, né? Ele também falou aqui sobre perante os homens também, porque as pessoas realmente elas veem o que a gente está fazendo. Então é importante quando a gente tá tomando uma atitude, fazendo alguma coisa, também é testemunho para as pessoas, né? Então, Paulo deixa isso muito, muito claro, né? Que também perante os homens, né? A gente precisa tomar as atitudes corretas, porque é testemunho e leva as pessoas a tem um contágio positivo, vamos chamar assim, né? Os nossos procedimentos adequados, de acordo com o que Jesus nos ensina. Paulo vai falar mais disso ainda, né? Nos próximos versículos aqui, a gente vai continuar lendo. Então, é muito importante o nosso testemunho, né? O nosso testemunho também evangeliza. O testemunho também faz com que as pessoas sigam, né, os ensinamentos de Jesus. Então, eu vou dar sequência aqui. Só mais uma palavrinha, Marcelo? Pode falar. É que, às vezes, o que acontece é que as pessoas que não teve aquela experiência com o Senhor, é muito cobrada. Outras pessoas podem fazer coisas erradas, não é cobrado, ninguém fala nada, é normal acontecer isso, é porque deixou ele nervoso primeiro, né? Mas quando se trata de um cristão, o preço é maior, né? Nós somos cobrados. Então, nesse caso que eu falei para você, foi isso, quer dizer, ninguém sabe o que aconteceu, como é que foi provocado. Então, a nossa vida é sempre cobrada pelos demais. Então, tudo olha para nós achamos que nós não podemos errar de maneira alguma. E, às vezes, acontece que nós erramos, porque nós somos ser humano, né? Quando é pessoa do mundo, não. Nem é bom. Não é que vai acontecer isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, né? Então, é a cobrança que nós passamos, que temos, né? Mas essa cobrança, glória a Deus, que é para a glória do Senhor. Amém. É verdade, pastor. As pessoas esperam coisas boas do cristão, né? É verdade. Somos cobrados porque esperam mais, né? É verdade, verdade. Então vamos ler aqui do 7 ao 10, né? Como eu disse, aqui tem bastante ensinamento nesse capítulo 9 sobre generosidade. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha só, esse trechinho aqui é muito importante. Dá até uma pregação. A gente já vê muita gente falando sobre isso, né? Então, esse capítulo 9, ele fala muito sobre isso. E Paulo enfatiza aqui, cada um dê conforme determinou o seu coração, né? Essa generosidade, ela vem do íntimo da pessoa, ela vem de um sentimento bom, né? A gente não pode simplesmente, vou dar porque preciso dar, é uma obrigação, né? Então, deixa eu fazer aqui alguma coisa, né? Só por fazer, não. Aqui a gente precisa realmente estar com o coração aberto, né? A gente precisa querer isso. E a gente já viu lá atrás, né, no capítulo 8, que aquela vontade de ajudar as pessoas, ela vem de Deus. Lembra que a gente comentou aqui que as pessoas que são muito generosas, Paulo diz aqui no capítulo 8, as pessoas que estão fazendo essa generosidade gigantesca lá nas igrejas da CAI, elas
estão muito ligadas a Deus, elas estão servindo primeiro a Deus. E Deus está agindo nelas para que elas ajudem outras pessoas. Então, o nosso coração tem que estar aberto, né? A gente tem que estar com esse sentimento, com essa disposição. E ele fala que Deus ama quem dá com alegria. Então, esse é um ensinamento importante, que a gente já comentou aqui no versículo 7, e que a gente está sempre falando sobre isso. Vem de Deus essa ajuda. Então, a gente sempre realmente procurando servir a Deus. Quanto mais a gente está fortalecido no Espírito, quanto mais a gente está em comunhão com Deus, mais Deus usa a gente como instrumento para alcançar outras pessoas. Então, Paulo deixa isso claro para a gente. Então, a gente tem, sim, que se aprimorar no amor, se aprimorar na comunhão com Deus. E a gente vai sentir alegria em ajudar outras pessoas. Então, pô, vocês têm que ver como é bom essa vida, essa comunhão com Deus, né? E aí as pessoas têm essa alegria para fazer a generosidade, para ajudar quem está necessitado. Não por obrigação, mas por alegria. Então, é isso que ele fala aqui no versículo 7. E aí ele fala também, no versículo 8, Deus é poderoso para que seja acrescentada toda a graça. Então, as pessoas que estão nesse movimento, né, essas pessoas que estão sendo usadas por Deus para ajudar outras pessoas, elas vão ser agraciadas por Deus. Ele fala aqui, ó, em todo tempo Deus vai estar agindo. Em todo tempo. E você tendo tudo que é necessário, então transborde em toda boa obra. Então, já aproveitando e já emendando aqui no versículo 8, eu frisei aqui o todo tempo, porque essa atitude de generosidade, ela não é só uma vez ou para um fim específico. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Ah, então eu vou fazer o bem só quando vier algum movimento. Ah, teve ali um problema de enchente ou terremoto, ou sei lá o quê, aí nós vamos lá fazer um trabalho para ajudar ali as pessoas. E se limita naquele evento. Porque se não desse o terremoto ou não desse a enchente, então a gente não ia estar fazendo isso? Não, em todo o tempo. Isso tem que fazer parte do dia a dia, ajudar as pessoas. Tem que fazer parte do dia a dia. Então, Paulo, quando ele escreve aqui em todo o tempo, ele está falando que isso tem que fazer parte da nossa vida. E a gente vai ter as coisas necessárias para transbordar em uma boa obra? Vai, porque Deus está por trás, Deus está movimentando, Deus está acrescentando toda a graça. Paulo está dizendo isso. Então é muito importante esse ensinamento que a gente vê aqui hoje, nesse versículo. Que a gente transborde em toda obra, em toda boa obra, em todo o tempo. Então não é só fim de ano, não é só no Natal, não é só quando... Não. Tem que fazer parte da vida do cristão a ajuda ao irmão. Pastor Claudio Giovanni levantou a mão. Marcelino, eu acho que é muito importante essa parte de falar que a gente vai ter tudo o que é necessário. Isso. Porque às vezes a gente fica esperando ter sobrando para ajudar, para fazer. Ah, não, quando Deus me der que tiver sobrando, aí eu vou fazer. Quando Deus me der que eu tiver um pouquinho sobrando, eu vou ajudar. Mas não é isso que está falando. Está falando que eu vou ter o que é necessário. Então, eu tenho o necessário para mim e para ajudar os outros. Perfeito. Eu não preciso ter uma fortuna para dar uma oferta na igreja. Eu não preciso ter uma fortuna, eu não preciso ter um monte de coisa em casa para doar um pacote de arroz. Não, fala que eu vou ter o necessário. Se eu der aquele pouco, eu vou ter o necessário para mim. Eu não preciso esperar grandes coisas, que às vezes a gente fica esperando uma coisa extraordinária para ajudar, para fazer, e não é isso que está falando, né? Eu vou ter o necessário. Então a gente tem que entender que a gente tem que ajudar com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem. Aquilo ali é o que eu vou poder ajudar, então é o que eu vou ajudar. E não vai me faltar, porque eu estou ajudando e eu vou ter o necessário para a boa obra. Nossa, perfeito. Perfeito, pastor. Perfeito. Porque realmente, se a gente esperar só quando sobrar, né?
a gente acaba não fazendo, a gente acaba não fazendo parte da nossa vida isso. Quando eu puder, eu vou ajudar. E aí é complicado, né? É igual quando a gente fica querendo planejar alguma coisa, né? Eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo, mas primeiro eu preciso resolver aqui algumas coisas. Quando eu tiver condições de não sei o quê, e acaba não fazendo parte da vida. E muitas vezes a gente faz isso com o próprio dízimo, né? A gente fica esperando pagar as contas, resolver um monte de coisa. Não, assim que eu acertar tudo, eu vou começar a devolver o dízimo. A gente quer primeiro resolver nossa situação para depois ofertar, para depois fazer, né? É verdade. E Paulo está ensinando que não é assim, né? Ele fala aqui, procura as coisas de Deus que ele vai suprir o necessário. Fala, pastor. Aqui, observa essa palavra aqui, é muito ampla. Quando fala assim, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, em toda. Então, o que eu entendo aqui, em toda graça, não está significando só apenas a parte financeira, é em toda graça. Então, nós observamos aqui essa palavra que é muito, porque a graça de Deus é infinita, né? Não para, é muita, muita graça. Então, a bênção aqui, que Paulo está dizendo, olha aqui, vocês serão abençoados em toda a graça, em toda situação vocês serão abençoados. Então, você observa como é importante, né, essa oferta que Paulo está falando e como é importante para nós. Especialmente destaque em toda a graça. Então, eu creio que quando você traz sua oferta com amor, com alegria, você não é só abençoado financeiramente. Toda graça você pode ser abençoado. Amém. Amém. E aí, Paulo, como ele sempre faz, ele sempre menciona escrituras, né, do Antigo Testamento, e aqui também no versículo 9 ele mencionou novamente, né, como está escrito, né, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Então, uma coisa está atrelada à outra, sim. E aí, no versículo 10, até grifei aqui, vou ler de novo. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, veja bem, essa frase aqui é muito importante. Por quê? Aquele que supre a semente ao que semeia e dá pão, né, ao que come. Então, assim, quando a gente está trabalhando nessa obra, quando a gente está trabalhando, né, de acordo com o que Deus espera da gente, de estar semeando, de estar ajudando, né, tanto semeando quanto dando pão a quem come, ele está falando, se Deus é que ele nos dá isso, quem que dá a palavra para a gente levar para outra pessoa, quem que dá uma bênção para a gente levar para outra pessoa é Deus, né? Então, isso que vem, Deus ele vai abençoar não só para quem você está semeando e ajudando, mas também para o semeador. Então, ele está falando, ele também vai suprir aquele que ele está usando na sua obra. E vai querer ser frutos, vai dar frutos, né, da sua justiça. Então, Paulo está falando, poxa vida, aqui, ó, quem que dá a semente para você ir lá servir? É a Deus. Então, não se preocupe, porque também lhe suprirá a sua necessidade. Então, esse versículo 10, eu gosto muito dele nesse aspecto, de que Paulo está deixando claro que a gente, nesse trabalho de ajuda que vem de Deus, Deus vai ajudar quem você está ajudando e também quem está, o ajudador. Isso daqui é muito, muito, muito bacana. Deus vai suprir. Então, aquilo que o pastor Vânia acabou de falar, né? Você vai ter o necessário, vai dar para as outras pessoas e vai continuar tendo o necessário. Não se preocupe. Não vai esperar sobrar, não. Pode ficar tranquilo. Que Deus vai ajudar quem ajuda e Deus vai ajudar a pessoa a quem a gente está ajudando também, né? E usando a gente como um instrumento. Então, esse versículo 10 aqui é muito bacana, né? Estou reforçando ele aqui por causa desse recado que Paulo trouxe para a gente, né? Bom, e aí, nos versículos do 11 até o 15, que é o último bloco, eu vou ler também. Antes de eu ler, alguém quer fazer alguma observação sobre isso?
ou já posso ler? Tá, então vou ler. Então aqui é o último bloco do capítulo 9, que vai do 11 até o 15, tá bom? 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordam em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Olha só, aqui Paulo está fechando aqui o capítulo 9 de uma forma muito bacana, né? Muito bacana. Então ele vem reafirmar e confirmar tudo isso que a gente está falando do entendimento desse capítulo, né? Aqui nesse final fica bem claro para a gente, né? Então aqui no versículo 11, por exemplo, né? Ele está falando que vocês serão enriquecidos de todas as formas, como o pastor Vanderlei falou, não é só a questão financeira, né? É tudo. Mas para que vocês sejam generosos em qualquer ocasião. E aí, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Esse nosso intermédio que ele fala é dele, das pessoas que estão com ele, que estão ajudando nesse movimento de ajuda ao povo necessitado lá de Jerusalém, né? Então, todo esse movimento resulta em ação de graças a Deus. Então, esse versículo aqui é muito, muito legal, está bem esclarecedor. Ele está dizendo que Deus cuida de quem cuida. Então, é o que a gente acabou de falar, né? Isso está muito, muito forte para a gente. E aí, ele também reforça um outro assunto legal aqui no versículo 12, é que todo esse serviço, todo esse trabalho ministerial, né, de ajudar o próximo, né, de suprir as necessidades do povo de Deus, ele também é uma gratidão a Deus. Então, muitas vezes a gente fala, né, quando a gente vai dar nossa oferta ou vai ajudar alguém, isso daí é uma gratidão a Deus, isso é um reconhecimento que tudo vem de Deus. Então, quando a gente vai na igreja, dá nossa oferta, quando a gente vai e ajuda, quando a gente presta um auxílio, isso daí é uma forma que a gente fala assim, obrigado, Senhor, porque eu posso fazer isso. Obrigado, Deus, porque eu posso ofertar. Obrigado, Deus, porque eu tenho saúde para visitar o enfermo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho entendimento para ajudar a levar mensagem em quem está precisando de uma palavra. Então, gratidão a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor está me usando como um instrumento do seu reino, como um instrumento para divulgar o seu reino, para atingir pessoas. Porque Deus usa pessoas para atingir pessoas, né? Então, esse versículo 12, eu grifei aqui gratidão a Deus, para enfatizar isso. Que Deus cuida da gente, e quando a gente faz a nossa parte, a gente está falando, obrigado, Senhor. Isso é um ato de gratidão a Deus. Bom, e aí, o pastor Vani? Eu acho que aqui também, o Marcelino, que está falando, é que a nossa ajuda, o nosso auxílio, aquilo que a gente faz, vai gerar nas pessoas gratidão a Deus. Vai fazer com que as pessoas sejam gratas a Deus. E elas sendo gratas a Deus, elas vão passar a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus. Então, o nosso serviço, aquilo que a gente faz, a gente não pode fazer pensando na gente. A gente não pode ficar esperando agradecimentos. A gente faz por Deus.
para que o nome de Deus seja engrandecido e que as pessoas tenham gratidão a Deus por aquilo que nós estamos fazendo. Levar as pessoas a ter gratidão a Deus pelo que faz, é o que está aí, né? Ó, que fala que o serviço ministerial que eles estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Não estava só ajudando as pessoas, mas estava fazendo com que as pessoas fossem gratas a Deus. Porque não é só dar a comida, não é só dar ajuda. Não, é levar essas pessoas a louvar e agradecer a Deus por aquilo que elas estão recebendo. Exatamente. Porque tudo tem que, quando a gente faz, né, pratica né, essas coisas, a gente tem sempre que deixar isso claro, que tudo vem de Deus, né? E essa obediência, no próximo capítulo, no próximo versículo, né, Paulo fala que essa obediência, a gente sempre fala que as coisas vêm de Deus. Eu fui agraciado, por isso eu estou fazendo isso. Tá? Isso daí vai gerar e vai transbordar essa gratidão, mas sempre a Deus, né? Então, puxa vida, o Marcelino me ajudou, né? Fala, não, eu te ajudei porque Deus está me usando, eu fui abençoado, né? Não é o Marcelino, né? Deus operando na minha vida trouxe condições de eu estar agindo. E aí, no próximo versículo, ele fala isso, ele confirma isso, ó, no 13, né? Ele fala, por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a nossa confissão que faz do Evangelho de Cristo. Então, quando a gente está fazendo e está falando que são coisas que vêm do ensinamento de Jesus, ele está falando por essa obediência ao Evangelho de Cristo e pela generosidade, né? Então, de compartilhar os bens, isso daqui gera com que outros louvarão a Deus por essa obediência. Né? Vou para subir uma plaquinha aqui do tempo, mas a gente está dentro do tempo. E aí, alguém levantou a mão? Não. Eu. Só para reforçar aquilo que eu falei sobre a graça estendida, em muitas áreas da nossa vida, Paulo aqui no 12 fala isso, porque o serviço dessa assistência não só supre, olha só, não só supre a necessidade, né, da pessoa, do santo, mas também redunda em muita graça a Deus. Então, olha só o resultado de você ajudar a pessoa, de você ser um fiel dizimista, de você trazer a sua oferta, e nós temos a nossa responsabilidade no administrar essa oferta. Então, a graça é muito ampla para as pessoas que são fiéis nas suas ofertas e nos seus dízimos também. Amém? Ele supre a necessidade, mas olha só, mas redunda. O resultado é que muita graça de Deus vai vir sobre nós. Amém. Amém. Então, ele está reforçando essa questão, né, que outros louvarão a Deus pela nossa obediência. Foi isso também que o pastor Vani reforçou aqui nessa leitura. Então, o que acontece? Aí Paulo está terminando aqui, né, no versículo 14, ele está falando que as orações que eles fazem para vocês, eles vão estar cheios de amor por vocês. Porque eles reconhecem, né? Eles são gratos por essa ajuda e pela graça que Deus tem dado a quem está ajudando. Né? Então, Paulo, novamente aqui no finalzinho, né, ele fala que as pessoas que recebem, elas são muito gratas a quem dá e a Deus que abençoou essas pessoas para que elas dessem. Né? Então, Paulo fecha aqui isso aqui no versículo 14, né? Ele fala que essa graça que Deus dá para as pessoas, ela é insuperável, né? Graças a Deus por seu dom indescritível. Então, dessa forma, ele fecha aqui, né, o capítulo 9, né, falando sobre essa questão da generosidade, a questão da ajuda com o próximo. Então, esses dois capítulos, né, tanto o 8 quanto o 9, a gente fala sobre isso.
Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar, né? Nesses últimos 10 minutos que falta. E a gente vai só começar agora o próximo capítulo, no dia 7 de janeiro, como disse, né? E aí no capítulo 10 já é um outro assunto. Aí Paulo volta a falar sobre ele mesmo, sobre as credenciais dele, né? Então o capítulo 10 já é um outro assunto. Então aqui no 9, o 8 e o 9 fecha todos os ensinamentos a respeito da generosidade, a respeito da ajuda ao próximo, a respeito da oferta. Amém? Alguém que quiser falar alguma coisa, aí eu já vou passar para o pastor. Com isso a gente vai fechando, né, o nosso assunto aqui sobre generosidade. E aí no próximo a gente vai começar a falar de Amém. novo. Pastor? Amém. Amém. Eu só quero, essa palavra de Paulo, eu quero ser a nossa palavra para as pessoas que têm nos ajudado financeiramente, né, de uma forma maravilhosa. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Tem pessoas que têm nos ajudado na vida financeira e graças a Deus por essas pessoas. Graças a Deus pelas pessoas que tragam suas ofertas todos os domingos, de quinta-feira. Graças a Deus pelos nossos dizimistas. E graças a Deus pelas pessoas que, às vezes, não são da nossa igreja e têm nos ajudado. Então, graças a Deus, e que Deus possa abençoar muito essas pessoas. E que nesse ano que nós vamos iniciar, logo, logo, esse novo ano, né? Que as bênçãos financeiras sejam dobradas sobre a vida dessas pessoas que têm nos ajudado, que essas pessoas que têm realmente trazido seus dízimos, a sua oferta, sejam pessoas cada dia mais abençoadas, especialmente financeiramente, né? Sabendo que a Bíblia fala que é toda a graça as pessoas recebem. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja estar conseguindo comprar esse templo, né? Que não é fácil. Então, não tem como. Eu só tenho que falar, Senhor, muito obrigado pelas pessoas que pegaram aquele seu carnezinho, estão pagando, pessoas que toda quinta-feira, todo domingo, traz a sua ofertinha, aquela pessoa que traz seus dízimos. Eu quero louvar a Deus por essas pessoas. Então, como Paulo, graças a Deus, né? Graças ao nosso Deus, por esse grupo de pessoas abençoado que Deus tem trazido à nossa igreja. E graças a essas pessoas, nós estamos adquirindo esse novo templo que humanamente era impossível nós comprarmos. E nós estamos comprando para a glória do Senhor. E este ano nós vamos terminar de pagar em nome do Senhor Jesus. E vamos fazer um grande culto de agradecimento ao nosso Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, vou orar também por essas pessoas aqui agora. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer, meu Deus, por essas pessoas, Pai amado, que têm nos ajudado financeiramente, Pai. Pai amado, são muitas pessoas que têm honrado com o seu compromisso que fez, Pai amado, nos ajudando através do carnê, trazendo a sua oferta, o seu dízimo, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, que a tua mão santa, bendita, continue sobre a vida deles financeiramente, Pai. E que esse ano que brevemente vamos entrar, as bênçãos sejam dobradas sobre todos, Pai. Especialmente dando saúde, Pai. Pai amado, e que haja um despertamento, Pai, na nossa igreja e em todas as igrejas, Pai. Mostrando como é importante trazer a sua oferta, o seu dízimo, Pai. Como é importante. Pai, obrigado por essas vidas da nossa igreja, Pai. Graças ao Senhor, primeiramente. Depois a elas, nós estamos adquirindo esse imóvel, Pai. Obrigado, Deus. Muito agradecido. Eu quero te louvar, Pai amado, porque essa é a última escola dominical do ano. Então, Pai, mais do que nunca, quero... Obrigado, Deus, por essas vidas que tem nos ajudado, Pai. Obrigado, Senhor. Também abençoa o irmão Marcelino, Edgar, que tem nos ensinado a tua palavra. Pai amado, abençoe todos os membros da nossa igreja, Pai. Pai amado, que essa igreja esteja sempre fazendo a vontade de Deus, não a vontade do pastor, da liderança, mas que a tua vontade, meu Deus, seja em primeiro lugar
na nossa igreja. Obrigado por tudo. Abençoa o culto de hoje à noite. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo venha sobre todos nós que estamos assistindo e aqueles que ouvirão a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica na benção. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém.